Boa tarde a você, amiga e amigo deste país continental ou de cada estado da federação deste Brasilzão e a todos os povos de língua portuguesa do mundo. Este canal está apenas no início, mas eu creio que ainda que eu fale apenas para alguns irmãos nos dias de hoje, o Espírito Santo vai certamente nos proporcionar falar a muitos num futuro bem próximo. Bem, eu quero desejar graça e paz aos irmãos em Cristo Jesus e dizer para vocês qual o motivo, por que estou gravando este vídeo. Eu estava aqui pensando que tipo de legado a nossa geração de cristãos deixará para gerações futuras. É necessário pontuar que há uma indubitável diferença do que Cristo nos ensinou e o que está sendo ensinado nas igrejas hoje. Isso me preocupa muito. É importante dizer que Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, mas com a sua própria palavra. É a palavra de Deus e não a palavra do pregador que nos dá a garantia de que não voltará vazia. A palavra de Deus não voltará vazia. É preciso entender que não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há cristianismo onde a morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo é relegada ao segundo plano. Cristo precisa ser o centro da pregação e do ensino da palavra. Precisa ser cristocêntrica. Dou graças a Deus, pois faço parte de uma igreja hoje que vem seguindo este caminho. Louvo a Deus por isso, pela vida daqueles irmãos. Precisamos tirar do texto o que está nele, em vez de impor ao texto o que ele não está afirmando ou dizendo. Se isso não for feito, nós somos falsificadores do que Deus nos deixou, que é a sua palavra. É necessário que nós, pregadores, venhamos tirar do texto, e vou repetir isso, o que nele está, para a nossa segurança, para que a palavra flua e o inimigo não prevaleça. Infelizmente, inúmeras igrejas foram mundanizadas ao se alinharem ao pragmatismo, ao pregarem o que os clientes querem ouvir, mas não o que a Bíblia nos diz. Também ao relativismo, colocando os princípios de Deus de lado. Tudo pode ser explicado. O que não se explica são as pessoas acreditarem no que é ridículo. Alguns protestantes passaram até a aceitar a aberração, gente, acredite, do evolucionismo teísta que professa que Deus criou. Eles acreditam, mas foi por meio da evolução. Esse tipo de pensamento nega algumas verdades do cristianismo, mas isso é um vídeo para um outro assunto. Em outro momento a gente fala sobre isso. Quero focar neste momento. Ao olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus 12, versículo 2, salvo engano, perceberemos nossa atitude com a devida honestidade que se requer de nós, diante do Deus que vê o interior. Daí saberemos que somos ou não cristãos. A partir deste reconhecimento, de uma análise interior, devemos nos perguntar, devemos nos questionar. Mas que pergunta seria essa que devemos nos fazer neste momento? Diante do contexto, onde fica este legado? Que legado é esse? Obviamente, não há legado sem a palavra de Deus, sem a conversão, sem o verdadeiro arrependimento, ou seja, como eu e você estamos recebendo e manejando a palavra de Deus, como nós estamos interpretando. Será este fato que irá ditar se deixaremos uma terra arrasada ou não, no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Foi o legado que nos deixaram, o legado do relativismo. Mas antes de iniciar, quero pedir a Deus para que Ele possa abençoar a sua vida e os seus projetos. E que o nosso país esteja aos pés do nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Não como os crentes do evolucionismo teísta, que acreditam que Deus criou, mas foi por meio da evolução.
baseado isso no livro A Origem das Espécies, lançado em Londres, na Inglaterra, em 1859 por Charles Darwin. Mas, como eu disse acima, esse é um assunto para um outro vídeo. Peço que você deixe, se gostar aqui, o seu like, curta e compartilhe este vídeo. Se julgar necessário, põe seu nome ou de um parente, para que eu estarei certamente orando, né, por vocês. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Bom, vamos tratar do que importa, que é a palavra de Deus. Se eu te perguntasse nesse momento se você tem capacidade de ler e entender a Bíblia, qual seria a sua resposta sincera? Qual a resposta que você me daria? E é justamente neste sentido que gostaria de te trazer a um despertamento espiritual. A um livro muito bom que será capaz de nos ajudar nesta missão, ou ao menos nos dar um norte. O nome desse livro é Entendes o que Lês. Este livro é um guia para entendermos a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Livro de autoria de Gordon Free e Douglas Stuart. Este livro, em sua introdução, demonstra a necessidade de interpretação, faz também duras críticas ao pensamento dominante do senso comum. Como, por exemplo, o senso comum diz: você não precisa interpretar a Bíblia, apenas leia e faça o que ela diz. Isso é muito sério. Infelizmente, né, isso é muito comum. Encontramos pessoas que defendem essa ideia com bastante convicção e isso me apavora profundamente. Os autores deste livro, Entendes o que Lês, esse tipo de pensamento, eles dizem que reflete, em geral, um protesto do leigo contra o especialista, contra alguém que está se dedicando à palavra. Porém, eu, corroborando com o pensamento dos autores, digo que quanto mais eu e você procuramos maior intimidade com a Bíblia, teremos a certeza que menos ou nada sabemos do que ela nos diz. Mas é preciso um exercício de humildade para reconhecer que eu e você somos leigos, na verdade, com relação às Escrituras, por mais que nós venhamos a estudar. Se acharmos que sabemos, estamos longe de descobrir a verdade. Isso nos deixa habitolado e longe da palavra. Será a partir deste raciocínio que iremos descobrir nossa distância da compreensão da vontade do nosso Deus, do nosso Criador, do Salvador. Buscar entender a Bíblia em seu tempo é a mesma coisa que buscar intimidade com o seu principal autor. E o seu principal autor é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Isso porque a Bíblia é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. Ou, se você achar melhor, é Deus falando aos homens com sotaque humano. Deus se revelando com sotaque humano. Quando falamos de exegese, que nada mais é do que extrair do texto o que ele está dizendo, isto é, o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido. Isso nos impede de colocarmos no texto ideias nossas ou ideias humanas. Pois com as ideias humanas vêm muitas coisas ruins, vêm as heresias e a perpetuação de falsos ensinos. Precisamos pregar o que a Bíblia diz. Pregamos a palavra e não sobre a palavra, entenda isso. O primeiro passo a ser dado é lermos o texto, para termos a noção do contexto, ler o contexto, para termos a noção do texto. Preste atenção de como funciona a exegese. Por exemplo, a carta de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. As pessoas costumam interpretar esse versículo de forma equivocada. Isto é, deturpam, achando até que você não pode usar barba ou andar de short. Eu já fui vítima disso, tá? Ou jogar futebol, ou ir numa praia, entre outras aberrações que
Só Jesus na causa. Eu passei por experiências com relação a isso e a minha barba. Já vi lideranças usando este versículo para oprimir seus liderados, os doutrinando a não usar barba, até impedir que o liderado, caso não tirasse a barba, iria desagradá-lo, sofrendo, gente, as consequências. Muito sério. Isso não é cristianismo. Não é a palavra, mas sim, eu interpreto da seguinte forma, é uma ditadura gospel dos homens. Mas qual é a pergunta que devemos fazer? O que Paulo quis dizer em 1 Tessalonicenses 5:22, na verdade? O que Paulo diz, na verdade, sobre esse texto, não trata, que não devemos tratar com desprezo as profecias, mas pôr à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de tudo que é nocivo. Então, abster-se de tudo que é mal tem a ver com as profecias. E isso é taxativo. Não há espaço para interpretação, como no direito, com as súmulas vinculantes, com as decisões judiciais divergentes, que trata do mesmo tema, mas decisões totalmente não uniformes. Com a Bíblia, gente, não pode ser assim, em hipótese nenhuma. Isso é muito grave porque, ao aplicar o texto de forma errada, o pregador ou a pregadora estará levando as pessoas ao erro. E esse tipo de erro pode perpetuar décadas e até séculos. Trazendo algumas observações dos autores do livro, ele nos trazem tantas outras aberrações de doer o coração e de me deixar assim preocupado. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando eu li o livro, deixa eu ver, cadê o livro? Aqui, está aqui o livro. Ele nos relata de suas convicções, esse aqui é o livro, tá? De que o batismo dos mormons, lá no livro, em prol dos mortos, com base em 1 Coríntios 15:29, fala também sobre a rejeição da divindade de Cristo pelas testemunhas de Jeová, ou o uso que os manipuladores de serpentes fazem usando a passagem de Marcos 16:18, ou a propagação do sonho norte-americano feita pelos evangelistas da prosperidade com base lá na terceira carta de João 2. São todos casos de interpretação inapropriada e escandalosas. É uma forma de atribuir ao texto um significado que não traduz, não representa a intenção original do autor, revelado pelo Espírito. Olhando espiritualmente isso tudo, eu diria que trata-se de uma obra maligna para a deturpação da boa palavra de Deus. O diabo trabalha nisso. Cabe a nós estudarmos para defender essa palavra, como o autor, nosso Deus, nos deixou. Porque o Senhor é o autor da Bíblia. Especificamente, se o texto nunca significou aquilo que agora é forçado a significar por essa gente descompromissada com as Escrituras, atrapalhando a fé de muita gente, fazendo muitas pessoas tropeçarem. São nessas circunstâncias que nascem as seitas, gente. E também as inúmeras heresias, gente. Isso é muito sério. Lá em Neemias 8, de 1 a 8, Esdras e os levitas seguiram claramente as pessoas de uma pregação das Escrituras, né? Foi isso. Primeiro, eles leram a lei. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que as pessoas entendessem o que se lia. E é de máxima importância enfatizar que eles lá nessa passagem expuseram só o que leram no livro da lei e basearam a exposição no que aprenderam mediante o estudo cuidadoso. Aí você percebe como é grave se for o contrário disso. Sobretudo, gostaria de ressaltar o poder do Espírito Santo. Sem ele não há pregação que prospere, não há como a palavra fluir. Lá no livro histórico de Atos dos Apóstolos, a ordem de Jesus é que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos da promessa do Espírito. E quando isso acontece, a promessa se cumpre. Ao receberem o Espírito, o apóstolo Pedro pregando, converteu quase 3.000 almas de uma só vez, porque o Espírito é quem convence o homem do pecado, e sem ele nós não podemos fazer absolutamente coisa nenhuma. As coisas concernentes a Deus
não acontecerão. Mas entenda uma coisa, gente, queridos irmãos, eles não receberam poder para impressionar as pessoas, mas para pregar o evangelho, não para chamar a atenção para si mesmos, né? Mas para proclamar o nome de Jesus, para testificar do Salvador, não para se vangloriar. Apenas o Espírito Santo pode acender uma fogueira no púlpito. Os púlpitos estão apagados hoje. A eloquência humana, as estratégias e habilidades aprendidas em livros de retórica podem fazer o orador, sim, um bom orador, mas não um pregador. Isso me faz recordar de João Calvino. Ele foi certeiro quando disse que a palavra de Deus nunca deve ser separada do Espírito Santo, do Espírito. Infelizmente, muitos púlpitos estão oferecendo alimento venoso para o povo, né? Não um pão celestial. Eu convido vocês a dar uma lida lá em 2 Reis 4, de 38 ao 41, 2 Reis. Outros estão ensinando doutrinas de homens. Outros, por sua vez, mercadejam o evangelho em vez de pregar a mensagem da graça, como lá em 1 Coríntios 2, acho que é 2, 1 a 14. O que precisamos, na verdade, não é de grandes homens no púlpito com sabedoria humana, gente, mas de homens de Deus, aleluia, de mulheres de Deus, cheios e cheias do Espírito Santo, manejando bem a palavra de Deus. Isto é, não necessitamos de grandes discursos eloquentes, mas de mensagem bíblica, substanciais, ungidas com o azeite do Espírito Santo. A erudição humana não é capaz de discernir o mais profundo do ser humano, gente, como a divisão da alma e do espírito. Quero dizer com isso que a erudição teológica e bíblica é muito importante, sim, e é necessária, mas não basta, não é o suficiente. Um homem erudito e ortodoxo não necessariamente é um pregador eficaz. Grava isso. Meu objetivo ao gravar esse vídeo, com este vídeo, é despertar em você o desejo de aprofundar-se nas Escrituras, porque eu acredito que só assim poderemos criar um futuro com base bíblica, sem heresias e sem introdução de filosofias e pensamentos humanos na Bíblia, dizendo para o rebanho o que Cristo não nos falou. Fique alerta, querido, vigie, e vamos juntos por um maior comprometimento no aprendizado do verdadeiro Evangelho de Cristo. Leia a Bíblia, se esforce para aprender, compre livros, vamos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde espiritual e aqueça o teu coração para que você possa crescer no Espírito, para que você possa ser um ser humano diferente nas coisas concernentes a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu proclamo sabedoria e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.